Seja bem-vindo ao canal Segredos do Alemão. E hoje nós vamos analisar um texto em alemão e ver como que ocorrem as diferenças na pronúncia, os fonemas, enfim, o que eu costumo usar, o código da diferença entre o português e o alemão. Vamos lá então? Aqui nós temos um texto e a ficha de pronúncia, e aqui nós vamos ver o título dele em alemão, é Lieber Karl. Essa é a pronúncia. No entanto, você vai ler esse Lieber Karl, você vai ler Lieber Karl. Tá? Aqui ocorre já os primeiros códigos, tá? Primeiro código. O ditongo IE, você vai pronunciar simplesmente o I, indiferente. Qualquer lugar que esse ditongo IE estiver, você nunca vai pronunciar o E desse ditongo, tá? Você só vai pronunciar o I, certo? O segundo código que vai aparecer aqui é o BER, certo? BER, certo? Quando acontece isso, a não ser em caso de artigo, você vai substituir o ER do Lieber por A. Você não vai precisar pronunciar Lieber, você vai pronunciar Lieber, Lieber, Lieber Karl. Como o R, você não precisa pronunciar em terminações, ou mesmo se estiver no meio das palavras, você simplesmente vai duplicar, vai dar mais ênfase ao A, certo? Sempre que o R estiver sem a vogal da mesma sílaba, você simplesmente vai reforçar a vogal anterior, ou seja, Lieber Karl. E a sílaba em que contém o A também vai ser a sílaba átona, no caso. Você tem que abrir essa sílaba, tá? Laura, né? Laura que nem no português. Hat, hat. O H você vai pronunciar da mesma forma como você pronuncia Hollywood. Hat, Hollywood. E não o H do homem, certo? No português nós temos o homem, temos hoje, que não sei por que está lá, mas em todos os casos, né, tem H, e você tem que pronunciar o H do jeito que se pronuncia Hollywood, Hat, Hollywood. O am, você tem que pronunciar as consoantes, não é é am, sempre aberto, e é importante salientar que as terminações em consoantes precisam ser relevantes, precisa aparecer. Samstag, am Samstag, percebe como as consoantes são pronunciadas? Samstag. E outro detalhe, aqui ocorre a primeira palavra composta. Na língua alemã tem muito essa questão de palavras compostas. Então, o Samstag. Uma das primeiras palavras que se aprendem na língua alemã é os cumprimentos. Você já deve ter descoberto que Tag é dia, certo? Bom dia, boa tarde. Guten Tag é usado mais à tarde, tá? Mas é uma forma de cumprimentar. Tag é dia. Isso é o básico que você aprende no alemão. Ou seja, se você descobriu que o Tag é uma palavra simples que compõe uma palavra composta, você tem que dividir, você tem que fatiar essa palavra composta. Então, a primeira sílaba ou a primeira palavra simples seria Sams e a segunda Tag, Samstag. Você tem que enfatizar essa divisão. E aqui a outra palavra já ocorre mais uma vez essa situação. É outra palavra composta. Tá? Eu tenho lá atrás o Tag, que é dia, e tenho Geburtstag, Geburtstag, certo? Aqui ocorre a repetição do R, que você pode trocar por A, Geburtstag, Geburtstag. O que é Geburt? É nascimento, dia do nascimento. O que é dia do nascimento? É aniversário. Na própria palavra, você muitas vezes não sabe o que é a palavra, mas se você analisar
você fatiar ela e descobrir o que significam as palavras simples, você já consegue mais ou menos ter uma ideia do que significa a palavra. Assim é com todas as palavras. Você analisa a palavra composta separadamente, fatiada, e daí você consegue saber mais ou menos o que significa. Geburtstag. Und wir. O R fica A. Und wir. Wir wollen. O W na língua alemã é como se fosse o V português. Em todo lugar que apareceu o W, simplesmente você não precisa inventar, tá? É V e acabou. Wir wollen. O fato de ter duas consoantes é um fonema só. Tá? Você não se preocupe, isso é bem recorrente. Existem situações em que nessas duas consoantes é a divisão da palavra composta e aí você tem que pronunciar separadamente, mas normalmente você pronuncia com um fonema só. Sie, lembra do lieber? Lieber no início lá, né? Agora nós temos um Sie. Falando em Sie, o Sie, o S, ele tem som de Z português, certo? Toda vez que aparecer o S, você vai pronunciar como se fosse um Z, como Z fosse. Já vai acontecer aqui com a próxima palavra, besuchen, besuchen, tá vendo ali? E aí ocorre besuchen. Então, aqui se apresenta mais um código da língua alemã, que é o CH. O CH, ele tem um som para o qual nós, que falamos, falantes da língua portuguesa, nós não temos a musculatura adequada para pronunciar esse som. Mas se você quiser treinar esse som, você coloca uma caneta atravessada na boca e coloca a língua debaixo da caneta e aí você pode pronunciar. Besuchen, besuchen. É semelhante ao H, mas não é H. Besuchen. Continuando, então. Unsere, normal, como se fosse no português, a única coisa que muda ali é o Z, o S, né, com som de Z. Unsere. Id. Como tem dois E's, você tem que pronunciar o E um pouco mais esticado. Id, ist, olha só a importância da consoante. Ale, normal. Bringen, não é bringen, é bringen. Aliás, o G, ele tem som de G, mas no caso, quando ocorre o encontro consonantal NG, você vai pronunciar esse NG E de uma forma diferente. Fica algo semelhante ao NH. Bringen, ok? Bringen etwas mit und wir kochen. Lembra do besuchen lá em cima? Agora nós temos a situação com o kochen. É o mesmo som, é o mesmo fonema do besuchen. O K, né, é o fonema do C. Muitas vezes o C e o K estão juntos, um para reforçar o outro, mas o fonema é um só. Agora nós temos mais um código. É o Z. O Z tem, que é o Z alemão, ele tem um som de TS. TS, zusammen. Tá? Zusammen é a forma como você vai pronunciar essa palavra. Und am Abend gehen. Gehen, quando o H aparece no meio da palavra, você tem que repetir a vogal anterior ao H. Fica assim, ó. Gehen. Você não precisa se preocupar em pronunciar o H. Você só precisa se preocupar em repetir a vogal anterior ao H. Abend gehen wir zusammen. Novamente, repetindo, zusammen ins T. T-H-E forma T. T-A-T-H.
Tá. Lembra da terminação IR que a gente viu lá em cima com o Geburt, aliás, não, com o Liba? Ali, mais uma vez, recorrente o ER do teater, certo? Olhando assim a grosso modo no português, teater, mas você tem que pronunciar o ER em alemão, que fica teater. No entanto, o T ele tem uma forma específica de pronunciar em alemão. Você não fala ich will ein Kilo Tomates. Ich will ein Kilo Tomaten. Gehen wir zusammen ins Theater. Você tem que dar uma importância para o T. Tá? A pronúncia é diferente. Wir laden, normal, que nem fosse português. Laura, natürlich ein. Natürlich, ali no final do natürlich é o CH, o mesmo CH do kochen. A terminação você também tem que pronunciar natürlich. E aí existe o U tremado. O U tremado também é um problema para os falantes da língua portuguesa e existem exercícios específicos para isso, para treinar a musculatura da boca para pronunciar o U tremado, que nada mais é do que um U misturado com o I ou um U misturado com o E. Esse é o fonema do U tremado. Ein, por quê? Porque o ditongo EI sempre vai ser pronunciado na forma de AI. Sempre vai ser AI. Ou seja, EI não é EI, é AI. Em qualquer momento que ocorre esse ditongo, você nunca vai pronunciar o E. Hast du, ó, tá vendo ali? Ocorre, no caso, o hast. A gente já aprendeu, a gente já viu isso mais para cima. E hast du Zeit. Lembra do TS, Zeit, e aí ocorre o ditongo EI, e a palavra fica Zeit, que é tempo. Você tem tempo? Kannst. Não esqueça de pronunciar as consoantes, todas elas. Tá? Kannst du einen, tá vendo? O ditongo EI, einen Kuchen. Mais uma vez o CH, besuchen, kochen, Kuchen, se repetindo. Mitbringen. Percebe ali o NG? É melhor que você pronuncie o gen como se fosse NH do que você chamar isso aí de mitbringen. Mitbringen fica mais difícil de pronunciar e de ler e fica bem em forma de índio falar português, né? Mitbringen, ou seja, NH, ou algo semelhante ao NH, um mitbringen, assim, bem discreto, um G no fundo, assim. Antworte, normal, bitte, e aqui vem mais um código, SCH, sempre vai ter som de CH ou X em português, no caso, schnell, tá? Schnell. Viele, aqui tem um código, o V em alemão não se chama V, se chama V, e ele tem som de F, tá? Lembra do Li? Viele Grüße, tá? Viele Grüße. E aí nós temos uma letra que não existe no alfabeto português, que é o SZ, que é algo parecido com o beta, mas a gente não deve falar isso para os alemães, tá? Eles não gostam disso. Mas é o SZ, que é uma espécie de um S duplo, que na verdade é um S e um Z, né? SZ. Fica viele Grüße, Martin. Ok? Lieber Karl,
Laura hat am Samstag Geburtstag und wir wollen sie besuchen. Unsere Idee ist, alle bringen etwas mit und wir kochen zusammen. Und am Abend gehen wir zusammen ins Theater. Wir laden Laura natürlich ein. Hast du Zeit? Kannst du einen Kuchen mitbringen? Antworte bitte schnell. Viele Grüße, Martin. Lieber Karl, Karl é o nome da pessoa. Laura hat am Samstag Geburtstag. Laura tem aniversário no sábado und wir wollen sie besuchen. E nós queremos visitá-la. Unsere Idee ist, nossa ideia é, alle bringen etwas mit, todos trazem alguma coisa junto, und wir kochen zusammen. E nós cozinhamos juntos. Und am Abend e à noite gehen wir zusammen ins Theater. Nós vamos juntos ao teatro. Wir laden Laura natürlich ein. Nós convidaremos naturalmente a Laura também. Hast du Zeit? Você tem tempo? Kannst du einen Kuchen mitbringen? Você pode trazer uma cuca, um bolo, alguma coisa junto? Antworte bitte schnell. Responda, por favor, rapidamente. Viele Grüße, atenciosamente, Martin. Então era isso, pessoal. Assim é a diferença entre a pronúncia, os fonemas das palavras lidas do português e do alemão. Se você cuidar bem e aplicar esses fonemas, esses códigos em outras palavras, você pode automatizar essa pronúncia e assim aprender com mais facilidade a língua alemã. Obrigado por assistir meu vídeo. Nós vemos no próximo vídeo. Tschüss!